boa noite. Eu sou Flávia Metzger e começa agora o Jornal da Justiça desta sexta-feira, 22 de dezembro. Supremo Tribunal Federal divulga pauta de julgamentos para fevereiro de 2024. Já na primeira sessão, deve ser analisada a obrigatoriedade da separação de bens para casamento de pessoas com mais de 70 anos. Este é um dos destaques de hoje e você acompanha também nesta edição. Supremo invalida norma de Mato Grosso que estendia o porte de arma de fogo a servidor da área administrativa da Polícia Penal do Estado. STF decide que Casa da Moeda tem imunidade tributária em serviços prestados em regime de exclusividade. E ainda, Tribunal de Contas da União reafirma a segurança do sistema eleitoral brasileiro. Por unanimidade, o Supremo Tribunal Federal invalidou trechos de uma lei de Mato Grosso que estendia o porte de arma a servidores da área administrativa da Polícia Penal Estadual. O tribunal acompanhou o entendimento do relator, ministro Cristiano Zanin. Ele destacou que o porte de arma de fogo é assunto relacionado à segurança nacional e, portanto, se insere na competência legislativa da União. O motivo é a necessidade de previsão uniforme sobre o uso da arma de fogo no território nacional, matéria que afeta a segurança de toda a coletividade. E o presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Roberto Barroso, divulgou a pauta de julgamentos para fevereiro do ano que vem. Entre os temas, o regime de casamento de idosos. Quem traz os detalhes é a repórter Viviane Novaes. O presidente da Suprema Corte deu prioridade aos processos que o plenário já começou a julgar este ano. Um deles discute se a separação de bens no casamento de uma pessoa com mais de 70 anos deve ser obrigatória e a aplicação dessa regra às uniões estáveis. O relator é o presidente do STF, ministro Luiz Roberto Barroso. O assunto divide opiniões. Uns acham que a separação de bens é uma forma de proteger os idosos de uma união por interesse financeiro. Outros acreditam que a regra impede os cônjuges de escolher o próprio regime de casamento. O caso é de repercussão geral, ou seja, a decisão da Corte vai valer para todos os processos semelhantes em tramitação na Justiça. A pauta do STF em fevereiro do ano que vem também inclui temas como a revisão da vida toda para aposentadorias e benefícios de quem contribuía para a Previdência antes de novembro de 1999. As ações que cobram a necessidade de um plano governamental para o combate ao desmatamento na Amazônia e de prevenção de queimadas na floresta e no Pantanal. A licitude das provas obtidas na revista íntima em presídios. E ações que questionam se a Constituição admite atribuir ao Ministério Público poderes de investigação criminal e se a aplicação das normas da Lei Orgânica do Ministério Público da União aos Ministérios Públicos Estaduais ofende a autonomia dos estados e do Distrito Federal. A primeira sessão aqui no plenário do STF em 2024 está marcada para 1º de fevereiro. Esta data também é o dia em que todos os tribunais superiores retomam os trabalhos depois do período de recesso. O Supremo Tribunal Federal decidiu que os créditos presumidos de IPI, o Imposto sobre Produtos Industrializados, devem ser excluídos da base de cálculo do PIS e da COFINS. A decisão servirá de parâmetro para casos semelhantes em análise nas instâncias inferiores. Repórter Marta Ferreira. O crédito presumido de IPI é um auxílio financeiro prestado pelo Estado para incentivar a exportação. As empresas acabam recebendo ressarcimento do PIS/COFINS pago na aquisição de matérias-primas, produtos intermediários e materiais de embalagem de produtos destinados à exportação. Esse incentivo foi criado por lei em 1996. Uma fabricante de equipamentos agrícolas entrou na Justiça para excluir o crédito da base de cálculo do PIS/COFINS e acabou conseguindo uma decisão favorável no Tribunal Regional Federal da 4ª Região, que acolheu o pedido da empresa. A União, então, entrou com recurso no Supremo, questionando essa decisão do TRF4. O argumento usado foi que a base de cálculo do PIS/COFINS é constituída pela totalidade das receitas obtidas pelos contribuintes.
O recurso foi levado para julgamento em sessão virtual. O relator é o presidente ministro Luiz Roberto Barroso. Para ele, os créditos de IPI não se adequam ao conceito de faturamento, uma vez que são um incentivo fiscal oferecido pela Receita Federal com o objetivo de desonerar exportações. Assim, o relator negou o pedido da União e propôs a seguinte tese: os créditos presumidos de IPI instituídos pela Lei 9.363 de 1996 não integram a base de cálculo da contribuição para o PIS e da COFINS, sob a sistemática de apuração cumulativa, pois não se amodam ao conceito constitucional de faturamento. Os ministros Alexandre de Moraes, Cristiano Zanin, Luiz Fux, Nunes Marques e Gilmar Mendes seguiram o relator na íntegra. Já os ministros Edson Fachin, Dias Toffoli, Carmen Lúcia e André Mendonça seguiram com ressalvas. A decisão vai beneficiar os contribuintes que, sem esses créditos no cálculo, vão pagar valores menores de PIS e COFINS. Como o processo tem repercussão geral, a decisão tomada servirá de parâmetros para os casos semelhantes em julgamento nas demais instâncias. O ministro Nunes Marques, do STF, entendeu que a Casa da Moeda tem imunidade tributária em serviços prestados com exclusividade, como a fabricação de cédulas de dinheiro. A decisão foi uma ação apresentada pela empresa pública federal contra o estado do Rio de Janeiro. Repórter Carolina Chaves. A Casa da Moeda é uma empresa pública vinculada ao Ministério da Fazenda que realiza serviços para empresas privadas, mas também serviços obrigatórios e exclusivos para o Estado do Rio de Janeiro e a União, como a fabricação de papel moeda, moedas metálicas e impressão de selos postais. No Supremo, a empresa pediu imunidade tributária quanto aos serviços prestados com exclusividade para o Estado, além da devolução dos valores pagos indevidamente ao Rio de Janeiro dos impostos sobre a importação de máquinas usadas para a impressão de cédulas. A Casa da Moeda alegou que a isenção tributária abrange os impostos federais, estaduais, municipais e distritais. Na decisão, o ministro Nunes Marques citou jurisprudência da Corte no sentido de que a empresa tem imunidade tributária em serviços prestados em nome da União e que o Estado do Rio de Janeiro não apresentou provas de que o maquinário que teve os impostos cobrados não é utilizado de forma exclusiva pelo Estado. Por isso, o ministro considerou a imunidade tributária da Casa da Moeda nos serviços exclusivos, além da devolução dos valores pagos pela instituição de forma indevida nos 5 anos anteriores ao ajuizamento da ação. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo, autorizou o prosseguimento de concursos públicos para a formação de soldado e de segundo-tenente da Polícia Militar do Ceará, desde que sejam retiradas as restrições que limitavam o ingresso de mulheres a 15% das vagas. A decisão se deu na ação direta de inconstitucionalidade, ajuizada pela Procuradoria-Geral da República. O concurso havia sido suspenso no início do mês, mas o governo do Ceará alegou que a medida geraria prejuízos para o planejamento da segurança pública e apresentou a proposta de unificar as listas de aprovados no certame, sem distinção entre homens e mulheres, desde a primeira fase. Ao aceitar o pedido do Executivo Estadual, o ministro Alexandre de Moraes afirmou que a solução viabiliza a continuidade dos concursos sem restrição de gênero na concorrência e evita prejuízos decorrentes do atraso no preenchimento das vagas. E no próximo bloco, a gente fala sobre violência patrimonial. Até já! O assunto agora é violência doméstica e patrimonial. Você vai conhecer a história dramática de uma das vítimas e saber o que fazer quando aparecerem os sinais. Repórter Renato Rosa. A sensação que eu tenho de sair dessa relação foi um pouco de alívio, mas também eu fiquei com muito medo de não conseguir pagar minhas contas, pagar as contas da casa, né? Se não fosse a ajuda judicial com a pensão, eu não tinha condições de conseguir viver. O casamento durou 20 anos.
O ex-marido não a deixava trabalhar para cuidar dos filhos. Ela diz que ele controlava todos os rendimentos e as movimentações financeiras da família. Eu comecei a notar, que ele tinha domínio dos bens com as senhas do cartão, com as contas que ele saía, pegava as contas de casa, saía dizendo que ia pagar, às vezes pagava e às vezes chegava a cobrança, né? Dizendo que ele não tinha pago. Então, eu não tinha controle de nada do que ele ganhava, não sabia os valores corretos que ele ganhava. A situação piorou quando descobriu empréstimos e dívidas. Eu nunca assinei nenhum documento autorizando ele fazer empréstimo, comprar nada. E depois de muito tempo, eu fui descobrir que ele tinha muitos empréstimos, porque até mesmo ele era viciado em jogo, né? E devido às cobranças que ele tinha de jogo na rua, ele fazia empréstimo para poder ficar pagando essas dívidas. E aí ele nunca conseguiu quitar todas, né? E, no entanto, ele adquiriu uma dívida muito alta, que pelos últimos cálculos estava dando mais de 375 mil. Era hora de reagir. Ela registrou o boletim de ocorrência na Delegacia da Mulher e pediu o divórcio na Justiça. A violência patrimonial está prevista na Lei Maria da Penha. Reter, subtrair, destruir objetos, documentos pessoais, bens, valores, caracterizam esse tipo de abuso. De acordo com a lei, no caso de condenação, a pena prevista é de 1 a 2 anos de detenção. E a violência patrimonial não é nem só nesse sentido, ela pode ocorrer também quando o companheiro, o marido, ele retém documentação, como ela quer pedir o divórcio, verifica, começa a sentir que a relação já está desgastada, está finalizando e começa a esconder documentos, né? Então, isso acontece demais. Também é uma violência patrimonial, né? A advogada também alerta para a mulher vítima do abuso não ficar presa ao laço emocional e denunciar o problema. A primeira indicação que a gente dá normalmente em situações que estão previstas na Lei Maria da Penha é que procure a Delegacia da Mulher, né? Mas fora isso, tem outras autoridades, outros meios oficiais que ela pode buscar. E, principalmente, se está na dúvida, procure um advogado. Esta mulher ficou 6 anos casada. Há pouco mais de um ano conseguiu se separar. Ela diz que o ex-companheiro não queria sair da casa. Como ele não trabalhava e como ele só estudava e não queria trabalhar, com todos os meus pedidos, eu tive que alugar um apartamento para ele mudar de casa, ficar em outro lugar e eu poder buscar justiça. Ela aceitou bancar todos os gastos para que ele estudasse para o concurso público. Foi aprovado, mas ela não teve nenhum reembolso. Todas as vezes que eu pedia que ele fosse trabalhar para me ajudar cá com os gastos da casa, luz, aluguel, água, telefone, internet, ele dizia que precisava se manter só estudando para poder passar no concurso público. Ele me enganava, ele pedia dinheiro emprestado e dizia que ia pagar quando passasse no concurso. Ele pedia que eu passasse o cartão de crédito e quando ele passasse no concurso ele me devolveria. E de repente ele passou no concurso e ele começou a não me pagar. Agora busca uma indenização na Justiça. O Tribunal Regional Federal da Primeira Região condenou a Caixa Econômica a pagar indenização a uma cliente por causa de movimentações fraudulentas. A cliente foi vítima de golpistas que fizeram saques indevidos da conta dela. A repórter Evne Araújo tem as informações. O banco afirmou que não houve saque fraudulento, uma vez que não foram verificados indícios de fraude eletrônica nas transações contestadas. A Caixa alegou que a retirada de dinheiro foi realizada com cartão e senha pessoal da cliente. O Tribunal Regional Federal da Primeira Região, ao analisar o recurso, no entanto, destacou que os saques e compras debitados na conta da autora fugiram ao perfil dela, já que ocorreram de forma recorrente e de vários terminais. O TRF1 entendeu que a instituição foi negligente ao permitir as transações. De acordo com a decisão, o banco não conseguiu provar que não houve problema no serviço oferecido ou que a culpa era exclusivamente da consumidora. Dessa maneira, para ser afastada a responsabilidade civil da Caixa, não basta afirmar que não houve fraude, mas sim demonstrar que a correntista permitiu ou facilitou a utilização indevida do cartão.
Assim, a instituição foi condenada a indenizar a cliente por danos morais e materiais. Dados do Banco Central mostram que só no primeiro trimestre deste ano ocorreram mais de 2.800 tentativas de fraudes por minuto no Brasil. Por isso, desde o mês passado, as instituições financeiras estão autorizadas a compartilhar entre si informações sobre tentativas de golpe. A medida é para contribuir com a prevenção e permitir melhoria nos controles internos. O pedido de liminar do diplomata, que alegou discriminação em promoção no Itamaraty, não preencheu os requisitos e foi negado pelo STJ. As informações com Samanta Peçanha. Em decisão monocrática, o ministro do STJ, Sérgio Coquina, indeferiu a liminar requerida pela diplomata Isabel Cristina de Azevedo Reivart, em mandado de segurança preventivo. Ela alega estar sendo preterida na carreira em razão de discriminação. A diplomata buscava suspender a anunciada promoção para ministro de primeira classe, cargo mais alto na carreira do Ministério das Relações Exteriores, de um colega que estaria em posição inferior na lista de merecimento e antiguidade da instituição. Para a defesa, houve ilegalidade ou abuso de poder em favor de um servidor branco e homem, mesmo quando a diplomata preenche os requisitos legais e regulamentares para a promoção. Na decisão, o ministro Sérgio Coquina observou que a concessão de liminar está condicionada ao preenchimento cumulativo e simultâneo de 3 requisitos: a existência de ato administrativo suspensível, a presença de fundamento relevante na exposição dos fatos e do direito e a possibilidade de ineficácia da medida se deferida apenas ao final do julgamento da causa. Para o relator, diferentemente do alegado no caso, não é possível verificar o risco de ineficácia do resultado final do processo, já que a eventual concessão da ordem vai resultar na promoção da diplomata ao posto em discussão, inclusive com o retorno do colega de carreira ao nível de segunda classe, caso venha mesmo a ser promovido no curso do processo. Plano de saúde não pode reduzir atendimento em home care sem indicação médica. Essa decisão é da 3ª turma do Superior Tribunal de Justiça e quem tem os detalhes é a repórter Marina Campos. Por unanimidade, o colegiado decidiu que é vedado ao plano de saúde reduzir o atendimento hospitalar em domicílio, conhecido como home care, sem indicação médica. O processo teve origem quando uma mulher diagnosticada com parkinsonismo, com evolução da doença, ajuizou a ação de obrigação de fazer, combinada com compensação por dano moral, depois que o plano de saúde reduziu o tratamento domiciliar de 24 para 12 horas por dia. O juízo de primeiro grau considerou que a redução foi indevida e determinou que o plano mantivesse o home care de forma integral. No entanto, o Tribunal de Justiça de Pernambuco reformou a decisão, limitando os serviços ao máximo de 12 horas diárias, sob o fundamento de que o home care, com enfermagem de 24 horas, não deve ser concedido para casos de maior gravidade, pois nessas situações o mais adequado seria manter o paciente no hospital. A relatora do recurso no STJ, a ministra Nancy Andrighi, ponderou que a redução do tempo de assistência à saúde pelo regime de home care deu-se por decisão unilateral da operadora e contrariando a indicação do médico assistente da beneficiária, que se encontra em estado grave de saúde, conduta que deve ser considerada abusiva. Desta forma, para a 3ª turma, a repentina e significativa redução da assistência à saúde durante tratamento de doença grave e contrariando a indicação médica, viola os princípios da boa-fé objetiva, da função social do contrato e da dignidade da pessoa humana. Acompanhando o voto da relatora, o colegiado reestabeleceu a sentença que condenou o plano de saúde a arcar com a internação domiciliar e a pagar R$ 5.000 à assegurada por danos morais. A seguir, Tribunal de Contas da União reafirma a segurança do sistema eleitoral brasileiro. Voltamos já. O Tribunal de Contas da União concluiu a auditoria nas eleições gerais de 2022. A avaliação do TCU reafirmou a segurança do sistema eleitoral brasileiro. Repórter Daniela Ramalho.
Foram avaliadas todas as fases de votação, desde a verificação das urnas até a totalização dos votos. A missão de observação eleitoral, formada pelo TCU, iniciou os trabalhos em março de 2021 para garantir confiabilidade e transparência. Uma das últimas fases de auditoria focou na segurança da informação, destacando que o Tribunal Superior Eleitoral seguiu boas práticas internacionais. Observadores acompanharam presencialmente as eleições, conferindo 1.163 boletins de urna, validando os resultados divulgados pelo TSE. O TCU concluiu também que o sistema eletrônico é auditável, sem a necessidade de voto impresso. A Justiça determinou que a União estabeleça um novo plano de ações contra o garimpo ilegal no território Yanomami. As informações com Márcio Fontenelle. Seguindo um pedido do Ministério Público Federal, em Roraima, a Justiça Federal determinou a realização de audiência de conciliação entre a União, a FUNAI, o IBAMA e o ICMBio, para que seja feito um novo planejamento de medidas contra o garimpo ilegal na terra indígena Yanomami. Em 2020, a partir de uma ação do MPF, foi ordenada a retirada dos garimpeiros da região com o objetivo de garantir a implantação de ações de emergência para o monitoramento territorial. De lá para cá, não foram adotadas medidas satisfatórias para o monitoramento eficaz da terra indígena Yanomami e não há um planejamento para garantir a segurança, a saúde e a vida dos povos locais e dos profissionais de saúde que atuam no território. Um seminário sobre agronegócio, realizado pela Federação da Agricultura e Pecuária de Mato Grosso, em parceria com a Justiça Estadual, debateu o relacionamento, a transparência de informações e o entendimento entre o Judiciário e o agronegócio. Confira na reportagem de Maritza Fonseca. O seminário do agronegócio, Sistema Famato e Judiciário reuniu no cenário rural, em Cuiabá, magistrados, advogados, empresários, produtores rurais e interessados no agronegócio e 5 ministros do Superior Tribunal de Justiça para discutir legislação ambiental, acesso à terra, direito empresarial rural, sustentabilidade, entre outros temas de alcance econômico, político e social. Com a presença de autoridades, a aproximação e a integração entre o agronegócio e o Judiciário foi o principal tema debatido na abertura do encontro. Nós, do Judiciário, temos que discutir o agronegócio, discutir o direito agrário, discutir as questões que envolvem o homem do campo, seja o empresário, seja aquela pessoa mais simples, e nada melhor do que formar essa rede. Eu fico muito agradecido dessa parceria que hoje mais uma vez está se realizando aqui dentro do nosso espaço no cenário rural. Judiciário, agronegócio, a federação hoje podendo estar realizando esse evento para a sociedade, para o produtor rural, para os empresários, para os advogados, para as pessoas que hoje estão dentro da justiça. Isso é muito bom para nós. Um dos assuntos abordados foi a importância de conhecer o agronegócio mato-grossense, que representa 56,2% do PIB do estado, liderado pela criação de bovinos, produção de soja, milho e algodão, para embasar futuras decisões. O conhecimento do agronegócio de uma forma mais técnica, mais científica e que ela reflete diretamente as decisões que serão proferidas ou são proferidas pela magistratura estadual. Eu entendo como uma sensibilidade do Poder Judiciário em relação a uma matéria tão importante para o país e especialmente para o Mato Grosso. Ninguém ama o desconhecido, impossível. Então, ao tempo em que o Judiciário do Mato Grosso se prepara para enfrentar essa realidade auspiciosa no país, ele está dizendo à sociedade que quer sintonizar com ela. A consensualidade foi o assunto abordado pelo ministro do Superior Tribunal de Justiça, Ricardo Vilas Boas Cueva, pela presidente do Tribunal de Justiça do Estado, Clarice Claudino da Silva, e também pela advogada Luciana Monduzzi, no painel Resolução de Conflitos e Contratos no Agronegócio. O Brasil já atingiu um patamar tão grande de sofisticação no agro que ele também
precisa agora criar mecanismos de resolução de conflitos extrajudiciais que possam atender às demandas do agro a tempo e hora, muito rapidamente, com segurança, previsibilidade e confiabilidade. É uma política pública que já está bem consolidada e no agronegócio ela precisa necessariamente ser cada vez mais estimulada. Esta edição do Jornal da Justiça fica por aqui. Nas próximas 2 semanas, a gente vai exibir a nossa retrospectiva 2023. Para você, uma boa noite e um Feliz Natal.